Olá, Universo Épico no ar, e no programa de hoje nós vamos para o mundo da fantasia. E olha só quem está conectado aqui comigo, é a Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Oi, tudo bem, Michel, e você? Tudo jóia. E Stephanie, a gente vai falar sobre o seu livro, A Magia que Vem de Dentro? Isso, é o meu romance LGBT de fantasia. Bom, então para começar, o público já está curioso e querem saber a sinopse. Conta pra gente. Então, A Magia que Vem de Dentro, ela conta a história de um casal, o Evander e o Tommy. O Evander é um mago guerreiro de antigamente, que servia a rainha do mundo deles. Só que essa rainha foi destronada e o povo passou a governar o país e o Evander ficou sem saber o que fazer, né? Então, ele e o grupo de amigos dele que serviam a rainha montaram uma banda e fazem sucesso pelo país cantando, tocando. E o Tommy entra para a banda do Evander em determinado momento e eles começam a se apaixonar, por que não é? E eles acabam descobrindo que o Tommy tem um papel muito importante para restaurar a ordem no reino. E aí a gente segue daí, descobrindo segredos que nem mesmo o Tommy sabe que existem na vida dele. E os 6 caminham, o Evander, o Tommy e os rapazes da banda caminham aí para consertar tudo que está errado. Bom, você havia comentado, que esse universo que você criou não é um universo meio parecido com a Terra, é diferente? Ele é parecido e é diferente. Assim, a mecânica, as interações, as pessoas moram em casas, existem ruas, a base em si não é nada muito fantástico, como o Senhor dos Anéis, por exemplo, é bem mais centrado. A ambientação dele seria assim, um mundo que estaria numa época tecnológica mais parecida com os nossos anos 90. Então tem tecnologia, mas ela não está tão avançada assim. E esse recurso da magia, como é que você introduziu na história? Bom, eles têm é sempre muito claro para o Evander e a banda, que eles eram magos e ainda são magos, só que mudaram de profissão e eles usam esses recursos de magia durante os shows para criar efeitos. Dentro de casa eles usam para a levitação para pegar uma garrafa de bebida e para facilitar a vida deles, como eu acho que qualquer pessoa sensata com poderes mágicos faria, E aí, claro, para facilitar, o dia a dia, E veio como assim essa inspiração? Quais são suas referências? Olha, eu queria muito, porque eu sempre gostei de essa coisa de fantasia misturada com realidade, Eu adoro os livros da Nora Roberts, por exemplo, que tem muito disso. Tem sempre um elemento fantástico numa vida cotidiana, E aí, conforme eu fui me envolvendo com a comunidade LGBTQIAP+, eu senti a necessidade e a vontade de fazer uma obra desse tipo para eles, porque a gente tem isso para a comunidade cis-hétero abundantemente, E para a comunidade queer tem muito pouco. Ultimamente melhorou muito, Eu tenho acompanhado esse crescimento, o sucesso de Me Chame Pelo Seu Nome, agora do Heartstopper, mostra que esse público precisa e gosta, desse tipo de ter literatura voltada para eles. Então eu juntei uma coisa com a outra. Não posso dizer que foi intencional, foi um processo muito orgânico para mim, porque é assim que eu escrevo os meus livros, Eu não sou aquele tipo de escritor que planeja capítulo por capítulo, que faz sinopse. Não, eu vou escrevendo o que me vem. Eu até costumo brincar que é como se os personagens sentassem no meu ombro e ficassem me contando a história deles e eu só vou escrevendo. E depois refina e tal. Então foi assim. A representatividade ela é muito importante, E só o fato de você ter um personagem da comunidade na história, isso mexe, movimenta, traz reflexão, Agora, quando nós temos um coadjuvante, representante, e temos um protagonista, são barreiras, são fronteiras completamente diferentes. Então, trazer esse protagonismo
também é elevar a representatividade? Eu acredito que sim, porque por exemplo, né, que é o mais comum, um homem gay sendo um coadjuvante em séries, filmes, é uma coisa normal há muito tempo, né? A gente evoluiu de ser o alívio cômico para ser um personagem sério e tal. Só que o protagonismo LGBT é muito difícil ainda, né? E uma coisa que para mim é o mais importante nesse meu livro é que não existe em momento nenhum questionamento de, nossa, mas é dois caras juntos. Nunca, em momento nenhum tem isso, sabe? Uma coisa interessante, né, que quando vem aqui um escritor que escreve ali obras de terror, horror, né, é um nicho, né? Ter também livros da comunidade seria um nicho, e aí também dá medo de escrever sobre essa temática, né, porque assim como o terror, às vezes você não encontra um grande público, né, de leitores. Você teve medo? Olha, esse receio sempre existe, né? Porque, principalmente, assim, o fato de eu ser uma mulher branca, cisgênero, hétero, e o meu maior medo é esse. A comunidade olhar para mim e falar, o que essa menina tá fazendo, escrevendo livro gay, sabe? Mas é uma coisa, assim, que eu acho que eu posso usar a minha voz, esses meus privilégios todos, né, embutido nessa minha classificação, digamos assim, para trazer mais coisas para eles e mais visibilidade, né? E para dar mais conteúdo também, porque eu sei que existe o consumo, né? Agora, você fala medo de não alcançar, de não atingir público e tal. Eu tenho um pouco disso também, mas eu notei que existe um público de mulheres hétero que consumem muito esse tipo de história. Eu sou uma delas também, só que eu consumia mais livros americanos, né? Eu tenho as minhas autoras preferidas. E aqui no Brasil tem bastante disso também. Então, assim, mesmo que vai partir meu coração se eu não emplacar com a comunidade queer, eu sei que eu tenho um nicho ali de mulheres que gostam desse tipo de história também. Então você tem projetos e planos para continuar, talvez, essa história com uma trilogia, uma série, uma saga? Sim, o segundo volume está quase pronto. E aí, qual é o planejamento? O segundo volume está quase pronto, nós vamos ter aí uma trilogia ou uma saga? Provavelmente uma trilogia. E aí, essa trilogia, ela está dividida como? Parte 1, parte 2, parte 3, mas eu quero saber, assim, o que vai ter em cada volume. O segundo volume, ele não é sobre os personagens que a gente tratou no primeiro livro, eles estão lá, eles participam. É mais ou menos como a série Bridgerton, né? Cada volume é uma pessoa diferente, que é o foco, né? O segundo, eu vou juntar a Terra com o Taren, que é o mundo da história, porque um rapaz daqui vai parar em Taren e ele é um enfermeiro bissexual HIV positivo. Então eu vou tratar de toda essa questão dele, de por que ele vai parar lá, o que ele vai fazer enquanto ele estiver lá. E a terceira ainda eu acho que vai ser sobre uma moça do grupo do Evander, que eu não vou dar spoiler, e a saga dela para encontrar o amor da vida dela também. Quando a gente faz parte daquele universo, a gente, teoricamente, tem mais facilidade, né, para lidar com o assunto, para descrever, né? Como é que você faz, né, para trazer essa verossimilhança, né? Uhum. Então, tem muito de empatia, principalmente, né? Porque, obviamente, eu não sou um homem gay. E eu estou imersa na comunidade queer já faz algum tempo, porque o Adam Lambert é meu cantor preferido. E ele é abertamente gay, ele não, né? E participando do fã-clube dele, eu conheci muita gente queer, né? Que pertencem a várias letrinhas ali da sigla. E conversando com essas pessoas, fazendo amizade, eu percebi que, dadas as devidas diferenças, é claro, a vivência deles é igual à minha.
eles querem carinho, eles querem amor, eles querem amizade, né? E não é nada diferente do que eu mesma quero. Então, é basicamente aplicar a empatia e ajustar, né? Fazer os pequenos ajustes para a vivência de um casal gay, por exemplo. Stephanie, críticas, né? Já recebeu muitas críticas, foram positivas. Quero saber das negativas também, isso é interessante. Não tem muitas, eu tenho os comentários, né? O livro está disponível na Amazon, então eu tenho alguns comentários. Algumas são da minha família, porque, né, os meus maiores fãs. Mas até agora, os comentários que eu recebi foram muito positivos. Não recebi nada assim agressivamente negativo, não, felizmente. Por que é que o pessoal tem que ler A Magia que Vem de Dentro? Porque é um romance gostoso, daqueles bem levinhos, que não tem... É daquele que você sabe como vai acabar, ele tem um final feliz, que é o tipo de livro que eu gosto de ler, né? Porque eu já falo que de amarga já basta a vida. Então, os meus livros, as histórias que eu escrevo, sempre têm um final feliz. O interessante é descobrir como eles vão chegar do ponto A no ponto B, né? Então, para quem gosta de romance leve, gostoso de ler, para quem gosta de cena hot, tem algumas também. Deixa eu ver. Para quem gosta de magia, tem bastante. Eu não tenho muito de fingir, de esconder. A magia está bem escancarada no corpo. E para quem gosta de um casal que vive se metendo, brigando por problemas de comunicação entre os dois, porque o Evander e o Tommy têm um problema de comunicação ali, que é muito parecido com a vida real, né? E que acho que não é exceção dos casais, né? Comunicação. E Stephanie, adorei o bate-papo, mas olha, a gente não pode encerrar aqui a nossa conversa sem antes você passar como é que eles te encontram, né? Porque o pessoal tá curioso para ler o livro, né? E quer saber mais sobre a parte 2, quando chega, para ficar ali cutucando você, para soltar logo o livro. E aí, né? Tem TikTok, Instagram, como é que faz para te encontrar? Tá, eu não tenho TikTok, eu sou muito velha para essa onda, eu não tenho paciência. Mas o meu Instagram é Stephanie_Banhete, igual tá aqui. O Facebook também, embora eu não esteja usando muito. Mas minha interação principal é no Instagram. Deixa eu ver. Meu e-mail, posso colocar para quem quiser estar na curiosidade, falar comigo sobre o livro e tal, é scbanhete@gmail.com. Pode mandar, eu fico muito feliz em conversar sobre o meu livro, vou adorar trocar ideia com vocês. Perfeito. E olha só, assim que sair o volume 2, você volta? Volto. Eu ainda não tem previsão, ele tá bem no rascunho ainda, mas volto sim, com todo prazer. Fechou, combinado. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Michel, pelo convite. Um beijo, até mais. Outro, tchau. E olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, claro, tem muito mais. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico, e agora a gente vai falar sobre livro infantil. E quem está conectada aqui comigo é a Graziela. Tudo bem, Graziela? Oi, Michel, tudo bom? Tudo jóia. Graziela, eu sei que você tem 2 obras, mas vamos começar pela mais recente. Então, qual é a mais recente? A mais recente infantil é o Sapinho e o Bumbum, vou até mostrar para vocês. E o Sapinho e o Bumbum tem uma história engraçada porque ele surgiu a partir dos cuidados que eu tive com o meu bebê. O meu bebê vai fazer 1 ano amanhã e então eu sou recente, né? Sou mãe recente.
E enquanto eu estava dando banho no meu bebê, assim que ele tinha nascido, era tudo muito frágil, né? Ele era tão piquititico, dava medo de machucar. A gente tem aquela insegurança quando é mãe recente e tal. Meu marido sempre estava presente, eu tinha medo de dar banho sozinha e tal, medo de quebrar, medo de acontecer alguma coisa. Enfim, e aí eu dando baninho nele, ele segurando, eu dando banho na parte da frente, aí virava para dar banho, lavar as costinhas, lavava o bumbum, aí eu olhava ele na banheira e parecia um sapinho. Eu falava, nossa, parece um sapinho. Aí eu lavava as costinhas, lavava o bumbum e falava, o sapinho e o bumbum, o sapinho e o bumbum. Aí eu falei assim, gente, tem uma cara de livro esse nome, o sapinho e o bumbum. Vou guardar. Aí, um dia, dando de mamar, ele ainda mamava no peito, veio na cabeça um poema, a partir desse título. Aí, enquanto ele arrotava, depois eu vou colocar de volta no bercinho para dormir, eu aproveitei e escrevi esse poema, enquanto esperava ele arrotar, e... ele arrotou. Eu botei ele para dormir, voltei a dormir também e guardei, né? Engavetei esse projeto e falei, quando ele tiver maiorzinho, eu vou ver se eu transformo esse poema num livrinho infantil. Até porque eu já tinha escrito um livro infantil anteriormente. Na realidade, eu tinha escrito já 2 de poesia, adulto mesmo, e aí um primeiro infantil, e tinha gostado muito de escrever, dessa coisa de escrever literatura infantil, e aí estava com vontade de escrever esse segundo livro infantil, e no caso esse seria em homenagem ao meu bebê. Aí, então, quando ele estava maiorzinho, já quando ele estava com 6 meses, eu falei assim, bom, agora eu acho que talvez seja a hora de desengavetar esse poema, transformar em livro e fazer a coisa acontecer. E aí eu entrei em contato com algumas editoras, comecei a tentar desengavetar mesmo o projeto. E aí com uma das editoras que eu tinha entrado em contato, eu gostei muito do trabalho dessa editora em específico, que é a Historinhas para Contar. Uma editora do Rio de Janeiro que trabalha só com infantil. E aí eles acolheram muito bem o meu projeto, acolheram muito bem o trabalho, com muito carinho, foram muito atenciosos. E aí eu fechei com eles. Então, na verdade, O Sapinho e o Bumbum, ele é um livro infantil que surgiu a partir de um poema. Então, foi um poema que eu escrevi para o meu bebê, e aí que virou um livro infantil. E ele é todo escrito em formato de poema, mas ele é escrito no formato de embolada de coco, que é um poema muito utilizado pela poesia popular brasileira, que é uma forma que eu gosto muito de usar todas as formas da poesia popular brasileira no meu trabalho enquanto poeta. E aí, essa embolada de coco, ela tem toda uma musicalidade que agrada muito o ouvidinho da criança. Então, eu resolvi escrever nesse formato para agradar a criançada toda. E assim, falando um pouquinho... Posso falar um pouquinho? Claro! Falando um pouquinho assim da história em si, ela conta a historinha de um sapinho que estava brincando, de repente ele escorregou e caiu sentado no chão. E aí ele descobriu uma nova forma de olhar o mundo, que seria sentado. Então, assim, é uma metáfora, né? A gente tem outras formas de olhar o mundo. E aí, só que a gente passa isso para a criança de uma forma divertida. Então, essa coisa do sapinho escorregou, caiu sentadinho e descobre que dá para brincar de N formas sentadinho no chão. E aí, é mais ou menos isso a historinha. Graziela, olha, que homenagem linda. E eu vou confessar aqui pra você, eu acho a criança, quando é bem bebezinha, né, bem pequenininha, ela é bem molinha, dá um medo de verdade, né?
Assim, agora não, agora que ele já tá grandão, você fala, você já tá fortão e tal, mas quando é piquititico, quando é recém-nascido, assim, eu ficava muito insegura. Então, meu marido é sempre presente nos cuidados com o bebê, então dava aquela força, mas assim, dava muito medo né, dá medo de quebrar, dá medo de machucar, sei lá o quê, porque é tão vulnerável, uma coisinha tão piquititica que depende da gente para tudo, né? Então, verdade. Toda essa vivência com o bebê, né? E aí, todo o trabalho que você teve, né, de ilustrações, né, conta um pouco desse processo para casar, né, tanto a parte escrita com as imagens. Então, a parte da ilustração foi uma coisa assim, muito feliz que aconteceu, porque a ilustração, quem ficou a cargo da editora escolher a ilustração, a ilustradora, no caso. E aí, eu não sabia qual ilustradora eles iam escolher, porque eles trabalham com uma gama de ilustradoras. E aí, eu pensei assim, bom, vou confiar neles, né? Eu acredito que eles vão fazer uma escolha boa. E aí, quando eles me mandaram uma mensagem falando assim, Grazi, a gente já fechou com uma ilustradora, vê se você gosta, eles me falaram assim, a gente fechou com a Miriam Kais, ela que vai fazer a ilustração do seu livro. Aí eu quase caí dura, porque eu acompanhava já o trabalho da Miriam e eu era fã do trabalho da Miriam. Então, quando eles me mandaram uma mensagem falando que era a Miriam que ia fazer a ilustração, eu não acreditei. Eu falei, gente, eu não acredito que a moça de quem eu sou fã vai fazer a ilustração do meu livrinho. Então, assim, e ficou tudo muito delicado. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho, mas vou tentar mostrar. Ficou tudo muito fofinho. Ficou assim, o sapinho dos meus sonhos, né? Então a Miriam fez tudo com muito carinho, com muita delicadeza. E aí, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado final. Muito lindo. Ficou muito lindo, muito delicadinho e casou muito bem com tudo assim que eu havia sonhado, né? Então, eu fiquei muito feliz e eu espero que um dia o Davizinho, que é o meu bebê, possa ler esse livrinho e também ficar feliz com a homenagem que eu fiz para ele quando ele era bebezinho, com né? certeza. Que um dia ele grande possa ficar feliz, né, com isso. Agora, esse é a sua obra mais recente, né? Mas teve uma anterior e também foi uma homenagem para alguém? Então, não, a anterior, na realidade, que é esse daqui, A Menina e o Pé, ele surgiu a partir da dramaturgia do espetáculo mais recente da minha companhia de teatro, porque na realidade eu sou atriz de formação. E aí eu virei escritora meio que por acaso, porque foi, na verdade, no meu processo de pesquisa de mestrado. Eu, na verdade, assim, eu sempre escrevi poesia desde muito pequena, mas a poesia na minha vida sempre funcionou como se fosse um processo de válvula de escape, do estresse, da correria do dia a dia. Desde pequenininha, quando alguma coisa me incomodava, ou quando eu estava chateada, triste com alguma coisa, eu recorria à poesia para jogar ali todas as frustrações. E isso foi me acompanhando na adolescência, na idade adulta. De vez em quando eu escrevia mais, épocas que eu escrevia menos, épocas que eu escrevia mais e tal. E o mestrado foi um momento em que eu escrevi muito, porque é um momento muito, muito estressante, é um momento muito solitário, muitos prazos, muita coisa para cumprir, muita coisa para fazer, muito, muito desgastante. E aí eu comecei a escrever muita poesia. E eu me dei conta de que eu estava com um material muito grande. E aí eu comecei a me empolgar com essa questão da poesia mesmo para desestressar daquele texto maçante, quadrado e mais acadêmico, né? E aí comecei a mandar para
edital de poesia para publicar em antologia e tal, e foi dando certo, assim, participava de concursos, essas coisas, e eu fui me empolgando mesmo para dar aquela distraída do mestrado para eu não surtar. Aí, quando estava chegando assim no finalzinho do mestrado, eu pensei assim, e se eu publicasse um livro de poesia com toda essa poesia que foi surgindo, né? E nesse meio tempo, como eu estava fazendo um mestrado em teatro, né, em artes da cena, então era uma coisa mais artística. E aí o produto final do mestrado não era só uma dissertação. Eu tinha que ter uma dissertação, mas eu também tinha que apresentar um produto artístico. E o produto artístico seria um espetáculo teatral. Como eu trabalho com teatro infantil, então eu teria que apresentar um espetáculo teatral infantil. E também a dissertação, mas eu poderia apresentar a dissertação em forma de memorial, descrevendo o processo de criação desse espetáculo infantil. E aí tá, então era isso que eu tinha que fazer, mas eu tinha esse tanto de poesia. Aí um dia eu cheguei para minha orientadora e falei assim, Liana, e se eu colocasse poesia no meu memorial de mestrado? Aí já fiquei assim, pensando que ela ia me dar um esporro. Daí ela falou assim, legal, Grazi. E aí, como é que você faria isso? Não, ela falou, legal. Ela não brigou comigo. Aí eu falei assim, eu não sei, eu vou pensar direitinho, daí eu te falo como é que eu poderia fazer isso. E aí eu pensei, e aí nessa época eu estava fazendo uma série de oficinas, porque o tema do mestrado era uma conversa entre teatro infantil e a cultura popular brasileira. E aí eu fazia, então, tudo que tinha de oficina que relacionava essas duas coisas, eu fazia. E numa dessas oficinas eu me deparei com o Diário da Frida Kahlo, que era um diário de criação que tinha bilhetinho, tinha poema, tinha desenho. E aí eu lembrei daqueles meus diários da adolescência, e eu pensei assim, e se o meu memorial tivesse dois lados? O lado quadrado e acadêmico, com essa escrita mais dura e mais objetiva, e um lado mais artístico, e que eu pudesse colocar esses meus poemas. Então, e aí ela deixou eu fazer assim. Então, o meu até posso dar tempo de eu claro. Dá sim. Na verdade, ele é assim. Ele tem dois lados. Um lado que é toda a escrita dura, e aí você vira, e ele é um diário que tem todas as poesias e todos os papeizinhos de recordação de tudo que eu fui fazendo para chegar nesse espetáculo. E aí, a partir disso, essa poesia toda entrou nesse memorial, e dessa poesia eu publiquei um primeiro livro de poesia que acabou até entrando como produto final do mestrado também. E aí eu estreiei essa peça que era o produto final do mestrado, que chamava-se A Menina e o Pé. Então, Michel, e aí veio a pandemia, e aí a gente se viu obrigada a cancelar todas as atividades da companhia de teatro. Então, a gente que vinha em cartaz e que estava com todo o planejamento de continuar em cartaz com esse espetáculo, A Menina e o Pé, que era fruto do mestrado, se viu obrigada a cancelar toda a agenda de 2020 e paralisar esse espetáculo que a gente estava super empolgado para continuar. E aí, como eu tinha lançado esse primeiro livro de poesia, lancei em janeiro, consegui lançar um segundo livro de poesia também. Então, estava metida na literatura, consegui continuar trabalhando, mas só com literatura. Toda a parte de teatro foi cancelada. E aí chegou um momento ali no meio da pandemia que eu comecei a sentir muita falta da Menina e o Pé, porque foi assim um espetáculo que a gente se doou muito, assim, eu me doei muito, foi assim, uma vivência muito profunda. Eu fiz pesquisa de campo, a gente viajou, foi atrás de muita coisa, conheceu muita gente que ensinou muita coisa pra gente. Tem todo um registro de cultura popular brasileira, de ritmos, de música, de poesia, sabe? Então, assim,
tudo que era de cultura tradicional brasileira, eu fui atrás, e tudo para fazer esse espetáculo A Menina e o Pé. E eu estava longe dele. E como eu estava trabalhando com literatura, e eu estava trabalhando num projeto de entrevistas de mulheres da literatura brasileira, do coletivo que eu faço parte. O coletivo que eu faço parte, o Mulherio das Letras, tem uma livraria chamada Livraria Mulherio, que é encabeçado por uma amiga minha, Sil Schmidt. Ela perguntou se eu não queria encabeçar ali ser entrevistadora de um projeto de mulheres da literatura brasileira. Então, eu entrevistava só mulheres da literatura brasileira e a parte do infantil. Como eu trabalhava com teatro infantil, ela me chamou para tocar a parte só do infantil. E eu fui me empolgando e conhecendo cada vez mais essa mulherada do infantil. E aí eu pensei, e se eu transformasse a dramaturgia do espetáculo A Menina e o Pé num livro infantil? E aí foi aí que eu resolvi transformar o espetáculo no livro, para não viver longe dele. Graziela. Mais ou menos assim que surgiu esse livro. É um caminho sem volta, pelo que eu percebi aí, né, para a literatura infantil, né? Exatamente. Aí foi assim que eu fui me empolgando, e aí eu acho que realmente não tem volta. E aí, então, eu conto toda a história do espetáculo, só que em formato de livro infantil, né? Então, teve toda esse desafio de transformar teatro em literatura infantil, porque é diferente, né? É uma outra linguagem, mas foi gostoso, né? Então, eu gostei de fazer isso, então... Muito legal, muito legal. Ô, Graziela, e aí você, né, tem tanto o Sapinho e o Bumbum, A Menina e o Pé, né? Já tem aí um novo projeto na cabeça, na gaveta? Eu tenho um novo livro que eu tô para lançar, na verdade, no segundo semestre, mas ele vai ser de poesia. Vai chamar Sutil Leveza. Então, provavelmente vou lançar entre julho e agosto. Aí não vai ser de infantil, vai ser de poesia. Então, mas eu volto pro infantil ainda, porque assim é uma coisa pela qual eu tenho muito carinho, e agora com o meu bebê, então eu acho que assim casou tudo perfeitamente, né? Sensacional. Para quem então ficou curioso e gostou, né, tanto das suas obras da literatura infantil e também da literatura adulta, né? Como é que faz para encontrar você? Bom, no Instagram eu tô como Graziela_Barduco, e no Facebook eu tô como Graziela Barduco. E tem o meu site também, que é grazielabarduco.com.br. Se der uma bugada, se esquecer, se digita no Google Graziela Barduco, que é fácil de achar as coisas. Então, é mais ou menos assim que vai lá acha no Google, que me procura, vai atrás que eu respondo. Graziela, quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico. E ó, né, quando for lançar essa obra nova, já manda mensagem para nossa produção e a gente marca, combinado? Ai, Michel, obrigada, viu? Queria te agradecer de coração por esse convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada mesmo, você é muito receptivo, você é muito simpático, e obrigada por essa acolhida tão especial. Agradeço de coração. Imagina, a gente que agradece você, né, por dividir aí, né, o seu trabalho e a sua obra com o nosso público. Obrigada. Um beijo e até a próxima, viu? Obrigada, um beijão. Ponto final no Universo Épico, e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.